Juliana Lopes, o desafio agora e a expectativa, né, do governo de Donald Trump para a América Latina, vale destacar que ele citou em alguns momentos, 2 vezes por sinal ontem, ainda no discurso informal aos apoiadores na Arena Capital One, citou a Venezuela, né? E hoje, no discurso dele de posse, ele falou mais uma vez em petróleo, né? Então, há uma expectativa como vai ser o comportamento, de como vai ser o comportamento de Donald Trump em relação à Venezuela. Exatamente, com especialistas e políticos da América Latina afirmando que está muito claro que vai ser uma política, vamos dizer assim, mais violenta em relação a alguns países da América Latina, mas com certeza com pontos ali de bastante atenção em relação à Venezuela e ao regime de Nicolás Maduro, que a gente lembra é muito, claro, condenado pelo presidente agora americano Donald Trump, por outros países também, mas há uma expectativa de uma relação que seja diferenciada em relação ao primeiro mandato de Donald Trump. Esse é um dos principais pontos de atenção, né? Colocando aqui o olhar também sobre o Brasil, claro, sobre a relação diplomática, como ela vai se dar a partir de agora, se verdadeiramente pragmática com o Brasil ou se algumas mudanças vão ser colocadas pelo presidente americano. Mas pensando em Venezuela especialmente, por conta da situação ali na Venezuela, do regime de Nicolás Maduro, das várias denúncias e dos interesses americanos, pensando na economia também e na situação do petróleo. Então, teve até em determinada fala algumas perguntas em relação a se as medidas adotadas por Donald Trump seriam mais violentas no sentido militar, né? Se ele tiraria do papel algumas medidas em relação a aumentar a questão militar, né? Fazer uma ofensiva militar em alguns países. Ele está falando de anexar algumas regiões. O discurso dele, desculpa interromper, Ju, o discurso dele, ele fala que vai fazer um mandato de paz. Exatamente. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele cita a questão do Canal do Panamá, né? Citou hoje no discurso oficial também. E para a gente relembrar, em 2017 ainda, no primeiro mandato de Donald Trump, ele não descartou uma operação militar na Venezuela para conter a crise, né? E no primeiro mandato ele impôs sanções a Nicolás Maduro e reconheceu também Guaidó como presidente interino. Em 2023, enquanto a gente fala que você acompanha imagens ao vivo da Arena Capital One, em 2023, Donald Trump disse que teria tomado a Venezuela e pegado todo o petróleo se fosse eleito. Ele afirma que os Estados Unidos enriquecem a Venezuela ao comprar petróleo do país. Então, há uma expectativa muito grande para saber qual vai ser a atitude de Donald Trump agora à frente em relação a um país que vem dado dor de cabeça no sentido de muitos venezuelanos, né, seguirem para os Estados Unidos, não só para os Estados Unidos, para o Brasil também, Costa Rica e outros países, né, Juliana? É isso, e para além disso, o interesse econômico, né, que também, vamos colocar aqui de maneira clara, que também era o interesse de Joe Biden, mas com uma política completamente diferente em relação a Donald Trump. Então, tem essa expectativa. É claro que esse é um momento de a gente levantar as questões que já foram pontuadas de alguma forma por Donald Trump nesses discursos durante a campanha, depois também da apuração de votos, entender de fato o que vai sair do papel. Mas é um dia também importante para a gente colocar quais são os pontos de atenção e os pontos de preocupação, principalmente em relação à diplomacia de outros países, em relação à América do Sul e pensando em América Latina, a questão da Venezuela é um desses pontos chaves, Leandro.